fulano é o samurai. Isso daí era para falar sobre questão de força, periculosidade, capacidade de chegar despercebido, não é? Força de ataque, agressividade, padrão, não é? De violência. Não era nem assim, vamos dizer bem, um padrão de masculinidade, estava até acima disso, estava num padrão assim de periculosidade e levava até para falar assim, né, uma comparação com uma coisa bem ruim, né, com os demônios, né, o cara é o samurai, não é? Então era assim, é um bicho mesmo, né, perigoso. Mas a questão de ser samurai, existe uma ligação com força, com masculinidade, que foi trazida hoje, nesse tempo, para também ser destruída. Aí colocaram só o coque samurai. O coque samurai nos caras que já estão feminilizados, que estão preocupados excessivamente com a estética, que se maquiam, e aí o cara corta aquele cabelo com o coque samurai e acaba descaracterizando o sentido de força, o sentido de capacidade intelectual, de capacidade física, de coragem, de ousadia, e com isso o padrão de masculinidade vai de água abaixo. Então eles pegam algo que era forte, que era importante para o homem, e destroem para dessensibilizar, para quebrar e destruir os padrões anteriores de crença que as pessoas tinham. Então, usar a imagem do samurai era usar a imagem da força. Hoje, o coque samurai não está trazendo isso, não. Hoje, o coque samurai ele está trazendo, né, toda essa questão dos homens vencidos, dos homens enfraquecidos, dos homens que sofreram aí toda essa mutação da intervenção do Estado na individualidade humana, na falta de respeito à biologia humana. A gente vai estar falando disso aqui nesse vídeo. Já curte agora, já se inscreva, ative o sininho. A gente está fazendo o possível aqui, lutando para conseguir estar falando de modo que a gente consiga chegar até vocês sem amarelar. Estão deixando a gente assim, ó, o tempo inteiro, nossos vídeos aí, ó, amareladinhos. Sabe para quê? Para deixar a gente sem condições de prosseguir em frente, porque fica caro manter essa estrutura aqui de produzir vídeo, de produzir material. E a gente procura produzir material não só de entretenimento para te burrificar, porque é isso que estão tentando. Quando tentam emascular o homem, eles também têm um incentivo por trás disso tudo para burrificar. Por isso que o homem, e por isso que eles atuam nas escolas, para tirar o homem. Porque aí o homem tem menos diploma, a mulher pode ter menos capacidade de criar e fazer, mas aí ela tem um diploma. E o que o Estado vai valorizar é o diploma. Aí a mulher fica com os melhores empregos, o homem com os subempregos, e nessa condição o homem fica subjugado a fazer o desejo de um que é mais fraco do que ele, porque é com isso que todo esse esquema, não é, de subversão mundial, que é contra o que Deus estabeleceu, porque eles odeiam Deus. Deus colocou o homem como mais forte, criou mais forte para dominar. Aí eles subvertem, eles vêm trazer a subversão. Eles colocam o fraco para dominar sobre o forte através de artimanhas e sutilezas. Olha, qual é o problema do coque samurai? É a primeira coisa que a gente vai pensar aqui. Porque o problema não é exatamente o coque samurai. Porque, como eu falei, o coque, né, ou o samurai, a imagem do samurai, representava, olha, proteção, força, segurança, inteligência, ação contra as forças do mal, porque era eles que faziam toda a proteção do clã, não é, da sociedade japonesa, da sociedade ali no qual eles estavam inseridos. Eram homens que eram treinados para vencer, para superar. Não eram homens que se vitimizavam, que ficavam chorando à toa, que aceitavam ser subjugados. Quando eles eram pegos, eles mesmos tiravam a própria vida. Eram homens com muita perspicácia, com muita ousadia, com muita
coragem, homens que tinham muita visão e que percebiam muito além do que ali as circunstâncias também, homens com a audição muito acurada, não eram homens, e isso não tem nada a ver com instrução escolar, porque naquela época não tinha escolas, porque foi a escola que destruiu o homem, a imagem do homem e a força do homem. Então, não tem a ver com essa questão de instrução, tem a ver com a questão de competência, porque hoje a gente firmou essa ideia na questão da instrução e ela é necessária nesse tempo, sim. O homem precisa dessa base, que não é necessariamente construída na escola, mas ele precisa ter competência em ler, em escrever e superar. E isso ele não precisa de escola. E eu falo muito sobre isso e quero colocar muito material lá no Seja Membro sobre isso daí para os homens. Você não precisa da escola para ser competente. Você pode ser competente sendo autodidata e buscando eliminar todos os problemas que estão ao redor da sua vida, porque foi exatamente isso que Jesus fez com os discípulos. Você não tem de ser dependente e fragilizado, que é isso que a escola leva o homem a ser, dependente e fragilizado. E é isso que o Coque Samurai também mostra hoje, nesses homens que só dão atenção à estética. Você tem de ser musculoso intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, mais do que fisicamente. Porque só fazer academia não vai ser tudo na sua vida, mas já vai ser uma parte muito boa que você vai estar cuidando da sua saúde. Então, é saber como agir, ter conhecimento e sabedoria. Olha, hoje aqui no Ocidente, quando a gente vê um rapaz com coque samurai, a gente vê o cara todo tatuado, que daí está desfigurado, e aí a gente vai lá para o Baixo Egito, para o berço da magia negra, onde surgiu a questão da tatuagem, que eles não querem que a gente fale sobre isso. Aí os caras estão com alargador de orelha, calça daquela boca apertada, igual as calças leg feminina, aquelas calças, porque quem domina a moda são homens emasculados, não é, feminilizados, destruídos, desconstruídos pelo feminismo. São esses que dominam a moda e que querem fazer o homem ficar parecendo com uma garotinha, com uma menininha, todo feminilizado. Então, essas calças apertadas aí, com a boca lá embaixo, né, apertadas, são para isso, também apertando os órgãos sexuais para que as mulheres fiquem olhando, e aí desvirtuando as mulheres também, porque aí elas vão olhar para o volume masculino. E eu lembro de um texto de Ezequiel, onde Deus condena as mulheres ficarem olhando, reparando os atributos masculinos, porque os guerreiros sentavam de qualquer jeito, e daí as mulheres viam, e elas ficavam ali olhando e achando que aqueles que tinham maior era melhor. E daí a Bíblia, lá em Ezequiel, fala sobre essa questão que não tem de ser vivida, porque isso traz corrupção da mente. Então, tudo isso que está sendo jogado aqui no Ocidente é eliminado dos países onde o progressismo reina. Ele vem, joga a fraqueza para eles poderem se capitalizar e dominar, e depois eles arrancam e deixam as pessoas descapitalizadas ali debaixo do domínio deles e tendo de fazer a máquina deles continuar sobrevivendo. Então, olha, desde a mamadeira, né, que o menino vai tomar a mamadeira, estão destruindo, colocando na mamadeira, porque o plástico tem ali disruptores, tem toxinas que vão trazer essa emasculação, vão aumentar hormônios femininos. Não é brincadeira, não. Eles estão fazendo isso na alimentação. O homem precisa entender, buscar responsabilidade espiritual, porque não existe como você ter responsabilidade social sem responsabilidade social. E aí, se você não tem responsabilidade espiritual, você também não respeita o individual, você não respeita você esquece da sua existência. Um outro problema do coque samurai é a destruição da autonomia e da força, perder o controle da própria vida, deixar que outro determine a forma que você vai viver. Quando não existia a academia, já existia homens, e essa masculinidade se firmava através do contato com outros homens. Então a mulher podar
o homem, de não se relacionar com outros homens, está muito errado, de podar o homem, de jogar futebol, de jogar basquete, de jogar vôlei, de fazer esse tipo de exercício, estraga o homem precisa desse relacionamento com outros homens, não é ele sair para jogar vôlei e negócio misto com homem e mulher, não. É homem jogando com homem mesmo. É futebol no nível de homem ali, de se arrebentar junto com outro homem, de ficar cuidando para não se arrebentar, né? Porque depois você não vai poder trabalhar. Isso, porque isso traz a competição que aumenta a testosterona, aumenta hormônios masculinos no corpo dele e faz ele ficar ainda cada vez mais forte. Também, essa questão influencia no QI, na competência, no agir. Olha, saíram alguns levantamentos sobre essa questão do QI, e o QI que está sendo considerado mais alto é em Singapura, na Ásia, um QI com média 107. E na China, o QI com média 105. Gente, tem uma pesquisa, eu perdi o link da bendita da pesquisa e eu estou doida atrás dele. Se alguém achar, manda para mim. Essa pesquisa era muito antiga, era uma pesquisa de 94, e em 1994, nos Estados Unidos, a Organização Mundial de Saúde postou que o QI, que foi pesquisado por conduta, pela forma de agir, a forma de enfrentar problemas, e aí eles conseguiram calcular o QI dos ancestrais, dos nossos ancestrais, e eles chegaram à conclusão que era 112. Então, do seu bisavô, da sua bisavó, daquela pessoa lá atrás, o QI era 112. Hoje, os homens mais inteligentes, as pessoas mais inteligentes do mundo, estão com um QI 107, 105. O progresso e a evolução está destruindo o QI masculino. Olha o que esse vídeo aqui, eu já coloquei esse vídeo em outro, né, que eu fiz, mas vou colocar aqui de novo. Assiste o que esse rapaz está falando sobre o QI dos macacos. Viralizou muito isso que eu falei. É ruim você ter um país que a média de QI é 83, sendo que você tem macaco que chega a 90 de QI. Só que ninguém também tá pensando no seguinte: se a média é 83 e a distribuição é uma distribuição normal, então quer dizer que metade da população tem menos de 83 de QI e metade da população tem mais. Sim. Então 50% tem menos do que 83 de QI. Só que a gente sabe que tem macaco que chega a 90 de QI. A pergunta que fica é: qual é a porcentagem da população que tem um QI menor que macaco? Então, isso é uma conta fácil de fazer. A gente pega aquelas tabelas, lembra a tabela Z de estatística? De distribuição normal? É uma tabela, eu posso ensinar uma criança de 6 anos a fazer esse cálculo. Então eu sei que metade da população está abaixo de 83 de QI. Eu quero saber qual é a porcentagem da população que está abaixo de 90 de QI. Eu faço 90 menos 83, divido pelo desvio padrão, que é 15. Eu vou achar o número Z, jogo na tabela Z e acho a porcentagem que está abaixo de 90. Já fiz esse cálculo para vocês não terem o trabalho. Ele dá 68% da população. Arredondando para 70, quer dizer, quando você vê 10 brasileiros andando aí pela rua, né? Daqueles 10, 7 tem o QI menor que o de um macaco. Então como é que a democracia pode dar certo? Como é que eu posso dar poder de escolha numa situação onde não se tem investimento sério nenhum em educação de base? E eu tô falando porque eu estudei em escola pública e teve matérias como história, eu não tive nada. Matérias como biologia, eu não tive nada. Hoje você tem um ensino ridículo. Você tá formando uma nação onde 68% tem um QI menor do que macacos atingem. E pra gente tá normal. E ainda tá vindo pessoas que ainda falam, mas QI não quer dizer nada. Mas, e a neuroplasticidade do cérebro? Não, mas aí eu acho legal, é a mesma coisa que esse cara que vem falar isso, que aí não quer dizer nada, é aquele mesmo cara que vem falar assim, tamanho de pênis não interfere no prazer da mulher. A gente já sabe por que o cara defende isso. É lamentável que hoje, se a gente trazer, a gente colocou a nível de mundo, mas se a gente traz para o Brasil, o nível do QI é 83, e aí a gente fica atrás de quase todo mundo no mundo. A gente vai ficar na fila dos últimos do mundo, dos países tribais. É onde a gente vai ficar. E quem é que foi governante do nosso país todos esses anos e que fez essa educação monstruosa que não serve para nada no nosso país? Não é? Olha, os primeiros colocados na questão de QI é Finlândia, Coreia do Sul, Hong Kong, Japão e Singapura, gente. Nós precisamos ver que a questão da parte emocional e intelectual masculina não se faz na escola, mas ela é importante.
ter mais competência ajuda a saber lidar com o mundo. Teu avô e tua avó poderiam não saber ler e escrever, poderiam não ter frequentado uma escola, mas eram competentes e tinham um QI mais alto. E isso é muito importante para o homem. Então, não importa essa questão da estética sua. Use a questão do samurai para você voltar lá naqueles homens que não eram escolarizados, mas eram ousados, corajosos, homens competentes, capazes de trazer segurança para si mesmo e para toda a sua comunidade. Você concorda comigo? Deixa aí seu comentário e não sai daqui sem conhecer Criados para Governar e o Método de Cristo. Veja esse material que eu tenho preparado. Também entra no Seja Membro. Vai lá. Eu tenho no Seja Membro mais de 47 horas de aula sobre a ordem de Deus, a competência masculina, as características masculinas, sobre blindagem emocional masculina, vários temas sobre masculinidade, sobre a importância da testosterona. Tem vários e-books que eu já preparei, todos os e-books que estão ali são meus, são preparados por mim, e são bíblicos, estão fundamentados dentro da palavra de Deus. Vai lá, tem muito material no Seja Membro também. Nos ajude a continuar com esse canal no ar. Que Deus abençoe a sua vida.